Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learning, Creating, Sharing, número 4. Temos hoje o prazer de ter o Vítor Ferreira, Startup Player, a qual agradeço desde já a sua disponibilidade e ter aceito o convite. Vítor, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom Obrigado dia. por estar aqui, é um prazer estar aqui, Luís, neste podcast, e poder partilhar um bocadinho daquilo que tem sido a minha experiência ao longo destes Boa, anos. isso é que é preciso. Olha, começando, então aproveitamos já e a primeira pergunta da praxe que nós costumamos ter é se nos poderias partilhar aqui um pouco também para quem nos está a ver, conhecer um pouco a tua experiência profissional e pessoal, académica, vá, por assim dizer. Pudedes partilhar. Bom, então, o meu percurso, eu comecei por estudar Economia em Coimbra, há muitos anos atrás, acabei em 2001. E nessa altura, quando acabei o curso, acabei por, aliás, eu lembro-me claramente estar à espera do meu primeiro emprego. Estamos a falar em setembro de 2001 e estar a ver em casa a queda das Torres Gêmeas, que é uma espécie de fim da inocência que vinha dos anos 90, que era aquela ideia que o mundo ia sempre ser melhor. Eu acho que aquele foi o momento em que nós percebemos que se calhar o mundo não ia ser sempre melhor. Mas foi nesse momento também que eu encontrei o meu primeiro emprego, que foi num banco, aliás, como a maior parte das pessoas que tiram economia, ou tiravam economia nessa altura, as saídas profissionais passavam muito por ir para uma consultora ou para um banco. No meu caso, deu um banco, portanto, era uma espécie de lotaria de duas ou três hipóteses na altura. Certo. Eh, o trabalho no banco era um trabalho extremamente aborrecido, nada contra quem trabalha nos bancos hoje em dia, aliás, até porque a realidade é, e isso tem um bocadinho a ver com este podcast, a realidade dos bancos foi completamente transformada pelos sistemas de informação, e hoje é um trabalho mais humano, mais comercial. Na altura havia muita coisa técnica a fazer que era particularmente aborrecida. Então eu estagiei durante algum tempo no banco e foi nessa altura que recebi um convite de uma amiga minha para vir a uma entrevista de emprego ao Politécnico de Leiria para uma posição de professor, de assistente na área de gestão e economia. Uhum. Como eu estava particularmente aborrecido com o trabalho do banco, eu decidi, olha, por que não? E fui. A entrevista correu bem. Ah, Na altura fui entrevistado por uma colega minha, que hoje é presidente da instituição onde eu estou, já lá vamos. E Uhum. por o responsável do departamento nessa altura. E eu decidi fazer ali uma mudança de 90 graus ou de 180 e deixar uma vida que se previa ligada à banca ou à consultoria para uma Uhum. vida académica. Ah, para alguém que tinha na altura 23, 24 anos, é uma coisa gira, começares a dar aulas a pessoas que tinham um pouco mais que a tua idade. ah, Sobretudo áreas de economia, depois economia de empresa, depois gestão. Mas, sobretudo, houve uma coisa que mudou a minha vida, era a minha última disciplina do curso de Economia em Coimbra foi Economia e Gestão de Inovação. E foi uma Uhum. área que eu gostei muito. E na altura que eu fui dar aulas para Leiria, coincidência das coincidências, havia uma disciplina nova que ninguém estava apto a dar, que se chamava também Economia e Gestão de Inovação. Certo. E eu decidi, ok, vamos por aqui, isto parece uma área muito interessante. E foi que eu decidi em 2002 ir tirar um mestrado muito famoso no ISEG, que é o mestrado na área de Economia e Gestão, Ciência, Tecnologia, e hoje tem a palavra também inovação. Há um mestrado onde tinha o professor Bento Jesus Caraça, filho de um dos maiores matemáticos Uhum. portugueses, onde tinha o professor Mira Godinho, e que no fundo acabou por formar gerações de pessoas ligadas à inovação e à gestão da ciência e da tecnologia ao longo dos últimos 30 anos, quase que ele existe. Então, é um mestrado que, nesse sentido, acabou por ter um impacto muito positivo naquilo que é a realidade da gestão da inovação e da economia da inovação em Portugal.
Pronto, depois eu fiz o mestrado, ao mesmo tempo estava a dar aulas, adorei o mestrado, portanto, acabou por ser de facto a minha área Sim. de especialização, Economia e Gestão de Inovação e de Ciência. Minha tese de mestrado foi sobre, cruzou um bocadinho aquilo, a realidade que eu tinha em Leiria, que era a indústria de moldes, foi aquilo que estava a aprender e, no fundo, o que eu fui investigar na altura, do mestrado foi, a competitividade da nova indústria chinesa de moldes versus Uhum. a capacidade e a competitividade e inovação da indústria portuguesa. Então, muito cedo também acabei por fazer esse trabalho relacionado com a indústria de moldes, e também a China, que é um país que eu adoro e uma dinâmica que eu acho extraordinária. Bom, depois o que aconteceu foi, obviamente, um percurso relativamente académico. Eu acabei o mestrado, continuei a dar aulas em Leiria. Provavelmente no final do mestrado comecei a fazer mais algumas coisas, sobretudo consultoria. Uh, e depois embarquei na jornada do doutoramento, também ele na área de Economia e Gestão de Inovação, tenho mais para a área de Economia. Uh, Uhum. por montanha, o nome da tese era uma coisa pomposa, por montanhas e vales, dinâmicas de inovação e catching up regional. A minha ideia era estudar, e estudei na altura, porque é que algumas regiões, alguns países são mais dinâmicas que outras e porque é que o mundo não é plano, como seria de esperar, mas é feito de montanhas de inovação. Portanto, foi também aí que eu voltei a estudar a China, tive a oportunidade de ir a primeira vez à China, ou as primeiras vezes à China, e tive também uma parte do meu doutoramento fora do país, uma parte na Holanda, na França, na Finlândia, o que foi bastante interessante. Fica com uma rede de contactos extraordinária em toda a Europa e até um bocadinho mais longe. De facto, tudo estava aqui lançado para uma carreira relativamente académica, até que quando eu acabei o doutoramento, em 2010, eu disse, ok, vamos a isso, mas ali, logo após acabar o doutoramento, eu comecei a fazer um programa de formação para empresários e para gestores, que tinha uma parte de formação e uma parte de consultoria, que era uma coisa bem diferente daquilo que eu estava habituado a fazer, que é dar aulas a Uhum. alunos de licenciatura ou de mestrado. E a coisa foi muito fixe porque, pronto, aquela realidade de aprenderes com os alunos, não é? Porque são gestores, são Claro. empresários, há sempre um ciclo O que se feedback. autoalimenta, pá, que eu adorei. E de facto, se calhar aí as coisas começaram a mudar, porque nestes primeiros anos a seguir ao doutoramento continuei a fazer consultoria e formação, ainda fiz algumas conferências, alguns artigos científicos, pá, mas a vida começou a mudar mais com o bichinho do lado da gestão, do lado das empresas. Pronto, e foi aí que acabei por ahm, ir parar nessa altura ah, à direção, no fundo, da Escola de Negócios de Leiria, da Leiria Business School, onde, com o apoio de uma equipa, mas acabei por ter que conceber toda a estratégia, porque a escola não existia, portanto eu tive que conceber toda a estratégia de raiz e desenvolver todo o projeto, portanto, de uma escola que não existia para uma escola de negócios de leiria que se cria com determinadas especificidades. Também foi por essa altura que criei o meu primeiro projeto de empreendedor, que lá está, Hard Uhum. Lesson, que correu particularmente mal, tendo em conta toda, toda a envolvência, podemos falar disso, sobre É. erros, não é? Mas aprendi muito. Obviamente falhou. E aí sim, mais a sério, portanto, comecei a fazer de outras coisas, portanto, neste caso a gerir a escola, tinha o projeto de empreendedor, estava a dar aulas. Mais tarde continuei a dar aulas, passei a dar aulas também em Lisboa, no ISCTE, um, economia de empresa, concorrência, também estou a dar uma coisa que eu acho super giro, que é a economia do mar, no ISCTE. E foi Uhum. já em 2019, 18, que eu me juntei ao projeto da Startup Leiria, primeiro apenas como associado, um dos associados fundadores da primeira versão da Startup Leiria 1.0, e depois, mais tarde, como diretor executivo. Uhum. Isto para chegarmos aqui, portanto, hoje eu sou professor em dois locais, portanto, obviamente sou convidado noutros sítios, mas é mais pontual, portanto, que é o ISCTE, o Instituto Politécnico de Leiria. Sou diretor-geral da Startup Leiria, tenho uma empresa, agora esta com mais sucesso, que se chama Plan for Sustain, que trabalha na área de sustentabilidade, e faço consultoria, faço parte também de uma associação
de atração de investimento para Portugal, que se chama TIPA, é o nome parque, mas é Trusted Investment Portuguese Agency, faz ainda parte de algumas associações, como a Asteriscos e por aí fora. Portanto, muita coisa para chegar Boa. aqui neste percurso de, de 20 anos que eu acabei de escrever, acho eu, de forma relativamente rápida. Sim, e se é fácil resumir, o que é que já deste algumas dicas no meio da tua partilha, o que é que te inspirou nesta jornada, desta toda, se é que se pode dizer tão facilmente? Epá, olha, Luís, tens aí atrás de ti o que me inspirou. Learning, creating and sharing. Nós não combinamos isto, mas Certo. é isso. Ou seja, há sempre uma. Eu sou uma pessoa insatisfeita por natureza e procuro sempre mais qualquer coisa, mais desafios e, 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 sobretudo, houve sempre aqui esta necessidade de ter um pé nos dois mundos, de complementar a aprendizagem e o conhecimento e poder ensinar os outros. E eu já devo ter ensinado, sei lá, por esta altura, quase 10 mil alunos ou mais. Um, Uhum. mas ao mesmo tempo a necessidade de fazer e de fazer acontecer e de fazer criar e de inspirar os outros e de liderar, que é uma coisa que eu gosto muito, de gerir equipas, de fazer as pessoas felizes. E acho que foi isso que me inspirou. E é aquilo que eu trago do mundo prático da gestão, quer seja como diretor, quer seja como empresário ou empreendedor, acaba por reforçar aquilo que é a minha capacidade de ensinar e aquilo que é a minha capacidade de ensinar e de aprender, às vezes com a teoria, acaba por alimentar a minha capacidade de gerir e assim sucessivamente. Portanto, acho que foi isso um bocadinho que me inspirou ao longo destes anos. É. Acredito que no meio disto tudo existam muitas histórias ou exemplos que tu possas partilhar que tiveram impacto positivo não só na tua vida, mas também, como tu dizes, a oportunidade de ajudar outras pessoas a concretizar, tu queres partilhar? Pá, sim, há sempre, por exemplo, como responsável de um hub de inovação e de empreendedorismo, há coisas que nos marcam. Por exemplo, às vezes, o simples facto de tu pôres duas pessoas em contacto, porque tu percebes que aquela pessoa é ideal para falar com a outra e que a outra pode estar interessada, pode levar a mudar completamente a vida dos outros. Ou seja, porque já aconteceu, não vou dar exemplos específicos, mas sei lá, alguém do nosso ecossistema que trabalha numa área de IA ligada, isto depois acaba por ser muito Certo. específico, ligada Certo. ao às florestas. Eu fiz uma introdução com uma empresa da região, a coisa correu bem, uma reunião bastou para eles serem investidos e para a vida mudar. Um, e isso acontece muito connosco. É um, há uma expressão que eu gosto muito ligada aos ecossistemas de empreendedorismo, que é esta ideia de os malucos, como eu e a minha equipe, somos givers. Nós gostamos de dar e nós ficamos contentes com o sucesso dos outros. E isso é muito para quem tem este perfil meio maluco que nós temos, nós ficamos viciados não só no sucesso e na felicidade dos outros. Obviamente que o nosso sucesso enquanto instituição ou pessoas é importante, mas esta coisa de, epá, olha, eu fiz aquela conexão, o gajo tipo levantou 1 milhão porque eu apresentei a alguém, é Certo. extraordinário. Isso deixa-nos É. extraordinariamente felizes. E felizmente isso aconteceu muito nos últimos 3, 4 anos. Nós conseguimos fazer algumas conexões que levaram a muito sucesso. E de repente vês alguém que ou foi investido, ou alguém como se calhar outro parceiro nosso que hoje está no ecossistema já tem 3 empresas e uma delas já tem 10 pessoas, outra tem 4, né? Certo. Ah, e de repente tu falas com ele e percebes, pá, este rapaz ou este tipo daqui há 4 anos estávamos numa sala a escamotear um, um desenho, um quadro que não Certo. existia nada e de repente ele está ali. Pá, isso é super enriquecedor, é super enriquecedor. Obviamente, depois tens do lado académico, porque 20 anos de aulas Certo. permite-te Claro. perceber que tocaste muita gente e que numa aula disseste qualquer coisa que fez um trigger e a pessoa foi para uma determinada área. Eu já tive alunos que me disseram isso. Eu, para daqui a 2 semanas, vou estar numa defesa de doutoramento de um aluno meu que Uhum. teve um trigger numa aula minha e decidiu investigar na área de inovação e agora vai estar a acabar o doutoramento na área de Certo. inovação. Pá, isso Sim. é extraordinário. Portanto, um, e são lições felizes daquilo que é ser capaz de criar conexões, que é muito aquilo que nós fazemos na área de empreendedorismo, sobretudo a área de empreendedorismo. Opa,
Ou sei lá, e eu no outro dia Sim. passava, vou-te contar esta história, é muito engraçada. Eu no outro dia passava aqui por uma fábrica de, agora, por exemplo, na minha vida da Business School, e nós temos um curso, eles ainda têm, portanto, eu continuo a dar aulas, que é o Mini Uhum. MBA, e no Mini MBA nós tínhamos sempre uns casos de estudo que eram baseados em empresas reais, mas que nós tirámos os nomes, mudámos um bocadinho da história, não sei o Claro. quê. Pá, e uma das empresas era uma empresa de rações, que não é em Leiria, mas eu também não te vou dizer onde é que é, Força, mas não há não é em stress. Leiria, porque em Leiria há uma série delas que fazem parte da Lusiapes, mas esta não é em Leiria. Pá, e nós usávamos o caso nas aulas, pá, e há uns alunos numa das edições do Mini MBA que fizeram ali uma proposta que era eles terem uma área completamente e terem uma marca destinada a rações para animais de estimação. Porque era uma coisa de que lhe dava um value added muito grande àquilo que é a ração, que é no fundo, que são cereais tratados, portanto, que o Sim. valor acrescentado é relativamente baixo. Pá, e eles fizeram tudo aquilo e nós representámos depois naquilo também à tal empresa em causa. Pá, Uhum. e é uma coisa que me passou completamente da cabeça. E os alunos, como eram alunos do Mini MBA, obviamente não seguiram aquilo, usaram os conhecimentos do Mini MBA para melhorar na sua profissão. Ah, Pá, e eu passei lá este verão porque fui de férias para aquela zona. E não é que os gajos Sim. montaram uma fábrica de rações e criaram uma marca de rações para cães. Ou seja, Excelente. os gajos seguiram mesmo aquilo que nós tínhamos dito e depois tu vês assim, epá, pronto, há coisas que tu dizes, fazes, ajudas que têm um impacto brutal nas Uhum. empresas, em grupos empresariais, coisas que eu fiz ao longo dos anos e tu vês, epá, estes gajos do grupo seguiram isto mesmo. Tipo, e de repente o grupo está a crescer bué. Ou, por exemplo, eu tive uns alunos meus que eu inspirei que se despediram ah, e criaram a sua empresa de maquinação. Há um ano passado, os dois a arranjar formas de financiar e hoje estão a maquinar, estão a fazer peças. Portanto, Uhum. pá, há tantos exemplos assim, exemplos É bom, felizes, isso também é. é felizes, mas há muitos exemplos de como, como no fundo, influencias a pessoa, a organização, os projetos, não é? Portanto, mas, já agora, Luís, isto é uma responsabilidade muito grande, porque, como diz a minha mulher, é assim, nós pomos os olhos a brilhar dos miúdos quando falamos de empreendedorismo, mas nós sabemos que ser É empreendedor é tudo. duro e a probabilidade de falhança é muito elevada, e isso é uma responsabilidade muito grande, que é, e eu não me esqueço também, uma vez tive uma sessão numa cidade do interior, aqui de Leiria, no Conselho do Interior. Pá, Uhum. e isto foi na crise, e 2014, por aí, 2015. Pá, e tu vais lá inspirar as pessoas para criarem o seu próprio emprego e vês os olhos das pessoas a brilhar e depois pensas, "Epá, isto é perigoso, porque estas pessoas estão aqui à tua frente, geram sonhos e depois é provável que eles não se concretizem e a responsabilidade é tua, porque tu Claro. os motivaste. Por isso é que eu também, aquela coisa O do equilíbrio, não punho, é? tem que haver um equilíbrio, aquela coisa Sim. de vendermos o empreendedorismo como uma fábrica de sonhos tem que ser feito com muito, muito cuidado e às vezes isso não se faz. Portanto, é preciso dizer às pessoas que a probabilidade de falhança é bastante elevada. É Um, gestão de expectativas e como tu dizes, é, mas eu acho que é de louvar isso, Vitor, que eu te conheço e as pessoas da tua equipa, que é o querer dar. Eu acho que se a nossa sociedade como um todo fosse assim, nós teríamos, não só em Portugal, mas globalmente, estaríamos muito melhor. Às vezes é difícil entender porque é que não o somos. Eu próprio também tento melhorar nesse sentido. E acima de tudo, acho que é uma parte que tu tocaste, se calhar não referiste tanto, mas é vocês dão, mas sem pedirem nada em troca. É do coração, vá, por assim dizer. E isso hoje em dia é o que é, né? É a sociedade, isso não existe muito. Eu acho que isso é um velo, como se costuma dizer nas empresas, às vezes que as pessoas é. não se apercebem. Mas é preciso um certo tipo de loucura para nós fazermos uma festa, porque alguém que ajudámos recebeu 5 milhões e nós não recebemos 100 euros sequer. Mas nós ficamos felizes. Não, mas Portanto, eu acho que é um propósito também, nós sentimos que os outros também, porque às vezes a sensibilidade que eu tenho, e tu podes tirar mais esse sentido, que é, há muitas pessoas que têm boas oportunidades, são pessoas capazes, mas às vezes precisam de um ajuste, de um guião, às vezes sim. e às vezes não têm essa oportunidade, e vocês podem fazer, parece pequena diferença, mas como tu dizes, às vezes só juntar as pessoas e pôr elas a falar
coisas que se calhar a outra pessoa, por razão A ou B, não conseguiria. Eu Sim, acho que sim, isso sim, verdade. É verdade, é verdade. é aquele empurrão, no bom sentido. Pois há pessoas também que também não sabem usar, né? Mas pronto, isso faz parte da. E isso leva-me aqui para uma pergunta a seguir que eu tinha, que é, no meio desses desafios todos, como é que tu consegues, se há cá alguns conselhos, dicas que tu possas dar, como é que se conjuga esta parte profissional, barra pessoal, e se é que nós conseguimos desligar, por assim dizer, no meio disso, alguns conselhos que tu consigas partilhar. Muitas vezes, se calhar, conseguimos dar conselhos, se calhar não conseguimos é pô-los em prática. Mas pronto, isso é outro. Epá, pois, exato. Uh, há uma expressão que eu gosto que é o tempo é o pior dos inimigos porque ataca fugindo. Não é? O tempo é sempre o mesmo, não é? Mas nós temos que gerir as tarefas no tempo, o que é relativamente complexo. Obviamente que há um segredo no meio de fazer tanta coisa ao mesmo tempo, que é multitasking, ou seja, eu não consigo estar a fazer só uma coisa. Muitas vezes estou a fazer duas ou três, é impossível. Agora, há um conselho que eu posso dar à maior parte das pessoas, que é este tipo de coisa, em que se dá aulas em dois lados e tens projetos pessoais como empresa, ainda és gestor de uma associação, ainda fazes outras coisas, é o espaço, ou tens uma família muito compreensiva ou estás lixado, portanto, porque eu gostaria de dizer que há tempo para tudo e que devemos ser felizes e não sei o quê, mas ok, eu não sei o professor Marcelo, que dorme 3 horas por dia, porque se tu quiseres dormir 6 ou 7, epá, é muito difícil sustentar este tipo de vida, implica um sacrifício pessoal que é, vais ter que trabalhar aos sábados, aos domingos. Ainda ontem era domingo, não é? Eu tive aqui 3 ou 4 reuniões porque eu tenho 21 orientandos de mestrado, mais dois de doutoramento, e tu passas uma parte do teu sábado e domingo a tratar de questões académicas que não conseguiste tratar durante a semana e por aí fora. Portanto, não há, eu acho que não há um segredo, eu acho que talvez no futuro eu acho que nós vamos caminhar, e isso também tem a ver com a tua área, Luís, que nós com o chat GPT desta vida e com o apoio da inteligência artificial, se calhar os empregos vão caminhar de facto para trabalharmos 3 dias em vez de trabalharmos os 5, e se calhar nessa altura vai ser possível ter mais tempo para a família, mas enquanto não tivermos esse ganho de produtividade, há esse sacrifício pessoal, pronto, e tem que haver compreensão de ambos os lados, e há de haver uma altura que tens que estar a 100% aqui. Embora para mim Sim. seja sempre difícil. Ainda Mas no a verão família, estava em sim. África e estava com o telemóvel ligado para ver o que é que se passava. O telemóvel às vezes não nos ajuda-nos e não nos Nada. ajuda porque no equilíbrio, vamos lá, familiar e também profissional, porque também às vezes um bom plano, tentar seguir esse plano, respeitar esse plano e a família também ajuda a perceber aquilo que nós fazemos o extra mile fora dos horários, vamos chamar normais. Sim, Quem tem esta vida não tem horários normais, por assim dizer. Isso é bastante importante. é verdade. Vítor, planos e projetos para o futuro, no meio desse, existe espaço aí para que tenhas posto para 2023, que possas partilhar? Pá, 2023, do ponto de vista da startup, o grande plano aqui é nós continuarmos a crescer. Nós neste momento temos 114 empresas no ecossistema. Eu, pela ideia que tenho, a Startup Lisboa tem à volta de 150, a Coimbra também tem 100 e tal, o IPN. Nós temos um grande objetivo que é sermos um dos principais, um dos 5 ou dos 4 principais ecossistemas de empreendedorismo e inovação em Portugal. Estamos a caminhar para isso e eu acho que 2023 é o ano para consolidar uma série de coisas. Temos aí um conjunto de projetos ligados a Digital Innovation Hubs, na área de cibersegurança, estamos também com testbed, muita coisa, muito desafio que estão ligados essencialmente ao crescimento. Temos também um novo espaço no mercado municipal em Leiria. A partir daí a equipa vai crescer também. Ah, do ponto de vista, e obviamente fazer os empreendedores e os meus colaboradores felizes significa mais Claro. raising do dinheiro, mais negócios feitos, mais empresas, maior, mais e melhor ecossistema em si. Certo. Do ponto de vista
da minha empresa, o grande objetivo é também crescermos um pouco, portanto é esse o objetivo. Mas aí confesso que é também um problema da minha empresa, é que, embora eu tenha outros sócios, o- acabo em casa de ferreiro espeto de pau, não é? Portanto, a verdade é que eu estou tão ocupado com as outras coisas que às vezes esqueço, como eu sou um giver, esqueço da parte que me devia estar centrado, que seria algum taker ali na parte da empresa, e é difícil. Talvez o grande plano para 2023 seja conseguir dar mais atenção à empresa, porque acho que também é importante. Ahm, e acho que esses são os grandes planos para 2023, para a startup e para a empresa. Acho que vai ser, apesar de tudo, apesar da guerra, da inflação, eu acho que nós vamos nos desviar aqui de uma bala, e acho que não vamos entrar em recessão, e acho que os financiamentos europeus vão ajudar aqui também a fazer algum kickstarting de uma série de coisas que estão pendentes em Portugal, que vão ser importantes, e portanto os planos para 2023 andam à volta disso. Epá, um bom plano era dormir mais, confesso. Acho que e ter mais férias também. Acho que esse era um plano. Porque no meio disto eu esqueci-me, eu tenho projetos europeus ligados ao mundo académico, Claro, e, e é complicado. claro. Gerir estas ferramentas todas. Vitor, como é que tu alguns conselhos para pessoas que se calhar às vezes querem apostar na área de formação, porque da minha sensibilidade às vezes as pessoas aguardam que as empresas deem informação para elas seguirem, mas se calhar eu acho que as pessoas também devem começar a tomar iniciativa. Alguma área que tu consideres, porque eu acredito que quem investe em formação, mais cedo ou mais tarde, vai ter impactos positivos, ok? E não estou a falar só financeiramente, atenção, estou a dizer a abertura de oportunidades que se calhar não estariam no horizonte, e acho que tu também passaste por isso. Epá, para mim há uma premissa que é, mais formação é sempre melhor do que menos formação. Há pessoas que dizem, e tal, é sobrequalificado. Pá, não. As pessoas, nós somos seres humanos e estamos aqui hoje a falar num computador, num Zoom, Uhum. porque somos curiosos e porque gostamos de aprender. Pá, e havia uns gajos nas cavernas que, olha, vamos pintar aqui, ou vamos fazer uma roda, ou vamos usar o fogo, ou vamos fazer não sei o quê. E se a gente lascar esta pedra desta forma, e se lascarmos na outra? Mais conhecimento é sempre melhor do que menos conhecimento, independentemente da área em que nós estejamos. E eu acho que isso é uma premissa, um ponto base. Por exemplo, eu adoro saber coisas. Eu sou apaixonado por astronomia, eu sou apaixonado por culinária, eu gosto de história, eu gosto de literatura. Pá, saber mais é sempre melhor. E, por exemplo, uma coisa que eu acho que vai ser importante nos próximos anos é, ah, qualquer pessoa da área da gestão tem que ter uma compreensão mais do que saber o que é um balanço ou uma demonstração de resultados, saber como é que o mundo funciona e as pessoas funcionam, e antecipar a mudança. Isso é muito importante. Saber um pouco de arte, um pouco de história, um pouco de filosofia. Ah, eu gosto de deste exemplo, não é? O nosso amigo Uhum. Miguel Milhão da Prozis é licenciado em filosofia, não é? No meio daquela loucura e daquela polémica, eu acho Sim, que parte do sucesso da Prozis vem não só da personalidade dele, mas também do conhecimento que é saber pensar, que vem de tirar um curso de filosofia. E eu acho que isso é muito importante. E nós, num mundo de IA, as pessoas não podem perder a capacidade de ter raciocínio crítico, de refletir, de pensar. certo. E isso é muito importante. Então, as pessoas devem trabalhar nas suas soft skills, raciocínio crítico, pensar, falar com os outros, cooperar, gerir equipas, liderar. Portanto, isso são coisas que vão continuar a ser fundamentais. Do ponto de vista técnico, eu acho, por exemplo, nós hoje estamos ah, num Big Bang de inteligência artificial. Eu acho que as coisas conjugaram todas de repente para nós termos estes modelos transformativos, seja na área de imagens, texto, seja do que for. Agora, o que as pessoas Uhum. têm que saber é, uma pessoa que não vem da área tem que saber como usar as ferramentas. Portanto, isso é muito importante. Por acaso, eu não outro dia passava aqui num, via um cartaz da Coimbra Business School, que tinha uma coisa que eu achei piada, que era IA para executivos. Ou seja, eu acho que os executivos não vão aprender a fazer machine learning, modelos Certo. de, não é, modelos transformativos. Eu acho que o que eles vão aprender é como é que podem potenciar a eficiência da organização utilizando ferramentas de inteligência artificial.
E eu acho que isso é fundamental porque há muitas pessoas que ainda para quem ainda não houve esse clique, e normalmente o clique só vem quando vai lá o fornecedor e o fornecedor pode não, pode querer vender uma solução e não a Claro, maior eficiência da, da organização. Pá, depois há outras coisas também. Olha, eu faço muitas coisas na vida. Estou a fazer um sim. programa chamado Ecoempreendedorismo, Eco Startup, que tem a ver com a minha empresa e não com a startup. E Uhum. temos dado aulas a miúdos do 16, 17, 18 anos. Uma coisa que eu fiquei surpreendido é a falta de conhecimento e de vontade para a área de sustentabilidade. E isso é uma área, ou seja, sustentabilidade social e ambiental e, ok, económica, mas de repente tu pensas assim, olha, estamos o mundo vai ser feito de Greta Thunberg, os mais novos estão muito preocupados porque vão herdar um planeta totalmente queimado. A verdade é que eu tive um choque e eu já tive em 6 ou 7 escolas nos últimos meses, vamos na sétima, no Porto, em Leiria, em Coimbra e no Alentejo, portanto, todo o país, só não Uhum. tivemos em Sim. Lisboa. Pá, e os miúdos têm um nível de conhecimento de sustentabilidade muito baixo e um nível de preocupação muito baixo. E isso, por exemplo, é uma área de formação que eu acho que vai ser vital. Ou seja, as pessoas têm que saber mais, quer na ótica da implementação, que estivermos a trabalhar numa empresa, quer na ótica simplesmente da consciencialização Potencialização. Uhum. de sustentabilidade. Portanto, eu acho que isso é uma área que eu acho que vai ser vital, portanto, no próximo ano. Eu tocaste aí num ponto, no último, na apresentação que fiz há pouco tempo, na área de transformação digital, as duas prioridades que existiam a nível de management era o ajuste do modelo de negócios e o segundo, não talvez por esta prioridade, era a sustentabilidade. E até a nível de literacia, porque o termo só sustentabilidade também pode ficar um bocado perdido como inteligência artificial e as pessoas depois não saberem bem onde aplicar e o que fazer e como. Mas, acredito que efetivamente é uma área com muitas necessidades, potencialmente nem sequer estão bem identificadas. Não Sim, concordo, é? Luís. Vítor, consegues, uma lição que efetivamente tenha tido impacto na tua carreira, seja ela profissional ou académica? Se calhar houve mais do que uma, mas talvez. Opa, primeiro, para quem cria um negócio, olha, tipo, sócios, escolher sócios é mais difícil que escolher um cônjuge. Ou seja, sócios são tudo. Mas isso está ligado a uma questão, e há bocado falávamos disso que eu estava a ouvir no outro dia. Uh, as pessoas são tudo. Ou seja, as pessoas certas no lugar certo fazem a diferença. Se tiveres as pessoas erradas, vais ter problemas. Portanto, isso é uma Sim, grande lição. Podes ter o melhor produto do mundo, podes ter a melhor ideia, o melhor plano de negócios, o que quiser. Se não tiveres as pessoas, nada vai acontecer. E podes ter uma coisa mais ou menos, e se tiveres as pessoas certas, a coisa vai dar certo. Entendeu? Isso sim, é sim, fundamental. As pessoas fazem a diferença. Embora também uma coisa que eu aprendi, eu lembro uma vez, tipo, tinha contratado uma pessoa e a pessoa no dia que era suposto vir decidiu que não ia eu estava na business school, pá, e eu fiquei pronto, na mão e eu não sabia o que é que havia de fazer. E na altura, o meu presidente da escola de negócios disse: Não, a verdade é que não há insubstituíveis. É engraçado, porque se ao mesmo tempo as pessoas são tudo, nós, enquanto gestores, temos que saber que pá, as pessoas têm pernas e gostam de fazer certo, coisas, portanto, não tem que ser sobretudo, as pessoas podem, obviamente, morrer ou ir para outro lado qualquer, mas a verdade é que claro. as pessoas têm objetivos pessoais e isso leva-te a que as máquinas e os teus servidores não se vão embora, a não ser que sejam hackeados, não é? No caso dos Sim, servidores, entre aspas. Agora, sim. as pessoas vão-se embora. E tu tens de estar preparado para isso, porque eu adoro os meus colaboradores, a minha equipa, como sabes, e tu conheces-los, Uhum. Sim. e gostava de ficar com eles para sempre, mas se eles tiverem uma oportunidade que os faz mais feliz ou ir para outro país, pá, eu tenho que ficar feliz por eles e saber que eu vou ter que dar a volta. Portanto, essa é E uma isso, questão fundamental. e isso também faz parte da liderança, que é nós, além de darmos as ferramentas a essas pessoas para crescerem, ajudá-las a serem felizes, e isso às vezes existem outros voos que, por razões A ou B que nós não conseguimos é deixá-los ir. E acho que isso também faz Exatamente. parte da jornada, né? Isso acho que é de Ou seja, louvar. no fundo, é uma boa lição, porque é saber que as pessoas são tudo, mas ao mesmo tempo tens que estar disponível para
saber que podes perder as pessoas e vais conseguir dar a volta. Portanto, essa é uma questão claro. interessante. Vitor, estamos aqui quase no final. Algum livro, filme, tendo em conta, ou palestra que tu gostasses de recomendar? Pá, É? livros, sim, aqui, há alguns giros da área, é assim, como o tema aqui, não vou buscar literatura, não é? O meu livro favorito é o Sim, Vermelho e Negro do Stendhal, mas não é por certo. aí. Eu acho que, do ponto de vista de empreendedorismo, o Lean Startup é um grande livro, porque permite pensar um bocadinho nesta coisa que estamos aqui a falar, no processo de tentativa e erro, estar disposto a falhar, do fracasso, que é uma coisa que eu acho muito importante. É outra grande lição, é aprender com o falhanço. Acho que é muito importante. Ah, Pois há um livro que eu gosto muito, tem a ver mais com personalidades, que se chama Founders at Work, que é muito giro, percebes um bocadinho a mente dos fundadores. E depois, em assim, como professor de gestão, ah, há um livro que eu adoro, que eu li há muitos anos, pá, há uns 18 ou 19, que se chama O que é a Gestão, para Joan Magreta, Uhum. ah, que eu acho fantástico. Enfim, para uma noção mais abrangente, depois há aqueles livros do meu queijo, não sei o quê, que são fixos, Certo. mas há Certo. um do Guy Kawasaki, que é a arte da startup, que eu acho que para quem quer ser empreendedor também é um bom começo para perceber todo este mundo do ponto de vista das startups. Curiosamente, filmes. Há dois ou três filmes e séries sobre empreendedorismo. Há um filme que eu gosto muito, que é o The Founder, e que é sobre o Uhum. McDonald's, e ensina-te muito sobre o que é a psique americana ligada aos negócios, mas também como é Uhum. que é um negócio, qual é a diferença entre um negócio clássico e um negócio scale-up, não é? A forma como se transforma o McDonald's de um, de um, de um restaurante de cidade pequena numa cadeia, eu acho que é muito interessante. Obviamente o Social Network também, um filme já antigo, mas sobre o Mark Zuckerberg e a fundação Uhum. do Facebook acaba por ter uma boa perspectiva. Depois há uma série que vais achar piada, mas é uma série alemã, que acaba por ser uma crítica mordaz ao mundo onde tu e eu Uhum. também andamos, que é o mundo do empreendedorismo, que é How to Sell Online Drugs Online Fast. Como vender drogas online fast. E depois, Correto. rápido. Depois, a série é muito engraçada porque tem todos os paralelos, porque eles depois também criam uma startup e também há o lado do financiamento e dos pitches e Certo. não sei o quê, e acaba por ser uma crítica também ao mundo do empreendedorismo, mas eu acho que é uma série engraçada. Ahm, não sei se vais perguntar, mas eu vou já responder que Força. dois empreendedores de renome, pá, eu vou Certo. escolher dois portugueses que não são da mesma família, mas pronto. Mas parece-me é pelo último nome. Primeiro, a Cristina Fonseca, da Talkdesk, sem dúvida, para Certo. mim é o protótipo do empreendedor de sucesso. Obviamente, cuidado a quem nos vai ouvir mais tarde. É assim, nós podemos aprender muito com as empresas que tiveram sucesso, mas nunca se esqueçam que o sucesso é a exceção. Ou seja, quando nós estamos a olhar para uma Microsoft, para uma Talkdesk, para qualquer empresa de sucesso, é uma entre milhões que tiveram insucesso. Certo. Sim. E há uma palavra que eu gosto que é serendipity, as coisas conjugarem-se de uma determinada forma para assim acontecerem, que é uma expressão que os americanos utilizam. Eu acho que é importante as pessoas recordarem-se disso. Por isso é que nós, por exemplo, na Startuplaria, gostamos muito que as pessoas pensem em quais são os principais erros que as startups cometem, que é para depois Uhum. podermos aprender com os erros. Há Claro. algumas lições que podemos tirar com as grandes empresas, com as Fedzais, com as Talkdesk desta vida, com as Ancorage, certamente que sim, mas nem tudo é copiável. Dito isto, pá, gosto muito do percurso da Talkdesk, da Cristina Fonseca, daquela coisa de ela ser tipo uma aluna de 19 ou 20, mas querer ser empreendedora e lutar por Uhum. isso e ter duas ou três falhanços antes de criar a Talkdesk, não é? Portanto, ela criou uma Uhum. site de explicações, depois uma coisa de um CRM, e depois percebeu que já havia 300 CRMs iguais, e depois percebeu. Bom, depois seguiram o caminho da Talkdesk. Eu acho muito engraçado toda a perspectiva dela e o hardworking. Por outro lado, assim, mais à nossa escala de Leiria, o Nuno Fonseca, da Sound Particles, porque é meu colega do Politécnico de Leiria,
o caso de alguém que juntou a parte do conhecimento técnico na área de programação. Ele sempre trabalhou a área de doutoramento dele é na área de programação de som. Depois criou a Sound Particles, mas toda a história dele e a capacidade de conhecimento que ele tem. Portanto, ele vem da área de informática, programação, mas começou a ler imensos livros sobre empreendedorismo. Ele adora ler, adora perceber, e eu acho que isso é muito importante. E uma conversa com o Nuno é sempre uma conversa rica. E sair do conforto, não é? Porque eu poderia Exatamente, perfeitamente, ou seja, que eu acho que a parte do empreendedorismo tem esse, nós podemos ficar, não é que está certo ou errado, podemos ficar onde estamos mais confortáveis e ir para um mundo em que é novo. E como tu disse, estes casos de sucesso são casos de exceção, porque existem, porque se fosse fácil replicar, eu acho que podemos efetivamente tirar as lições, não só as lições positivas, mas também aquilo podemos. E te referiste a um ponto que é importante, que é as pessoas. Pronto, no uhum, final do dia, as pessoas é que fazem a diferença, muitas vezes, aonde é que queremos chegar, e o que é que queremos fazer, porque muitas vezes só depende de nós. certo, é verdade. As pessoas fazem a diferença. Mesmo duas perguntas finais. Tu referiste há bocado algum, vamos chamar um erro, alguma coisa que gostarias de partilhar que serviu como também de aprendizagem, que é essa a forma que nós temos que ver este processo. Estás a referir? Uhum. Um erro. Ah, pá, o erro é isso, ou seja, os principais erros são isso, ou seja, apaixonaste pela ideia, as pessoas tipo, e isso aconteceu-me também quando tive o meu primeiro negócio, que é nós achamos que a ideia é tão fixe que esquecemos de validar junto com quem vai comprar e pagar, não é? Tipo, e nós temos várias lições na startup aqui que podemos contar sobre como isso aconteceu, onde as pessoas tiveram 9 meses, um ano a trabalhar num MVP, num Uhum. protótipo, sem nunca falar com um potencial cliente ou parceiro, e de repente, no fundo, gastaram 100 mil euros e têm uma plataforma ou um objeto e ninguém quer pagar por aquilo. Portanto, isso é um Sim. problema. Ah, pá, um segundo que eu aprendi há muitos anos e que também se aplica ao empreendedorismo e também vem nas listas todas dos principais erros dos empreendedores é, pá, vender não é fácil. Assim, tu só vendes água no deserto com as pessoas cheias de sede, aí vendes bem fácil. Agora, tirando as situações, vender é muito difícil. Pá. E as pessoas acham que vender é fácil, vender é muito, muito difícil. Eu tive muitos anos na escola de negócios, 8, e, por exemplo, vender formação é uma coisa horrivelmente difícil e eu aprendi muito a custo. E o terceiro é aquilo, ou seja, mas usando a expressão, se quiseres agora de uma forma mais ah, sarcástica, há uma expressão que os americanos usam que é garbage in, garbage out. E quando nós Claro. escolhemos pessoas, temos de ter a consciência disso, ou seja, se metes lixo, sai lixo. E se escolhes a Claro. pessoa só porque é teu amigo ou teu conhecido, ou gostas dele porque ele também vai para os copos ou gosta do Benfica, estás enganado. Portanto, se metes coisas más, vão sair coisas más. Garbage in, garbage out. Portanto, eu acho que isso é muito importante. E já agora, para quem nos está a ouvir, uma boa lição é um erro é falta de foco. Portanto, não façam o que eu faço porque está na vossa empresa ter sucesso. Vocês não podem ser um Globetrotter, podem ser Globetrotters como, epá, ah, no sentido de que, como dizia um empreendedor do nosso ecossistema, vocês vão ter que ter pensamento paralelo e o Guy Kawasaki também tem isso nas principais Sim. lições, que é vais ter que andar à procura de funding, vais ter que ir às escolas captar talento, vais ter que fazer apresentações de produto, vais ter que trabalhar e desenvolver a plataforma, vais olha, eu lembro-me de uma vez o Gonçalo da ProdSmart estar-me a falar disso. Ou seja, na segunda-feira tinha estado em São Francisco a levantar dinheiro, na terça-feira tinha estado no Porto, na Universidade, a fazer uma palestra, na quarta-feira estava com a equipa a fazer desenvolvimento, na quinta estava com os clientes que já tinha. Portanto, tem que haver um Globetrotter, um paralelo, mas totalmente focado à empresa. Se Certo. nós queremos ser professores e ter 3 empresas, se calhar já não vamos, a não ser que vocês tenham pessoas à frente das empresas que são autónomas e conseguem levar o projeto. Se ela estiver naquela fase seed, pré-seed, se vocês não estiverem lá, nada vai acontecer. É o Sim. que eu costumo dizer, por mais fantástica que seja a vossa ideia, há um chinês ou um indiano que está a ter a mesma ideia ao mesmo tempo. Portanto, a probabilidade da ideia ser inovadora é bastante baixa. Portanto, há 8 mil milhões de pessoas no mundo.
Em Portanto, média, nós somos mais parecidos do que achamos. pronto. Significa que a diferença do sucesso está na execução, né? Portanto, Na está no discussão trabalho. e também dar o exemplo, né? Porque Exato. muitas vezes as pessoas às vezes querem encontrar essas pessoas para que façam o trabalho delas e não se podem esquecer que elas têm que ser a primeira Claro, a dar o a dar exemplo. esse exemplo. Última pergunta para terminar. Dentro dessa disponibilidade de todas essas atividades, tens algum hobby? Curiosamente, tenho essencialmente um, que é correr. Eu normalmente gosto de dizer que os hobbies era cozinhar, comer e correr. Os três estão ligados porque eu adoro cozinhar, agora, depois comer e beber, porque eu adoro vinho tinto, e depois correr, porque é para compensar tudo aquilo que agora, sobretudo nos últimos tempos, é mais correr, porque o resto do tempo é curto. É curto. Mas sim, mas é assim, eu gosto das coisas que toda a gente gosta. O tempo é que escassa. Agora adoro ler, não é? Como se vê, não é? Mas adoro ver filmes. Filmes. Normalmente vejo sempre todos os filmes dos Oscars. Gosto de cinema assim meio artístico. Gosto de viajar, viajo muito, mas sobretudo a trabalho. Agora o problema é o tempo, não é? É um asset que é valioso e que nós temos que Exatamente. gerir muito bem de Exatamente. forma a conciliar as coisas. É. Ok. Vitor, Ferreira, muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado, Luís. Acho que partilhaste aqui experiência, histórias interessantes, conselhos valiosos e que sirvam de aprendizagem. Agradeço imenso a tua disponibilidade e Obrigado, vamos Luís. falando, Tá bem. tá? Grande abraço. Obrigado. Grande Tchau, abraço. tchau. Obrigado.